Informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida. Alvin Santana. Não, né? São 7h18. Lembrando a você, ouvinte do Acorda pra Vida, você, ouvinte da Rádio Excelsior, que o nosso programa aqui realiza uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. A gente espera que as propostas aqui colocadas ajudem a você, eleitor, a decidir o seu voto, né? O voto que é democrático e você, claro, que é o dono do seu voto. Você que tem o poder de decidir em quem você deve, né, confiar aí o seu voto. 7h19, às 7h20 a gente começa a entrevista com o candidato à Prefeitura de Salvador, César Leite, do PRTB, que vai aqui colocar suas propostas na entrevista comigo aqui, Almir Santana, e também com o Armando Mariani. 981814037 é o telefone que você manda, né, no nosso WhatsApp, que você manda suas mensagens de áudio, de texto, e, claro, faz as suas denúncias e reclamações dentro do nosso programa. Bom, 7h20, em ponto, 7h20. Deixa eu dar bom dia ao candidato a prefeito de Salvador, César Leite, pelo PRTB. César Leite, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Acorda pra Vida da Rádio Excelsior. Bom dia, Almir. Bom dia, Armando. Bom dia a todos que nos estão ouvindo no Acorda pra Vida. É importantíssimo essa ação que vocês estão fazendo, do ponto de vista democrático de rádio. Eu mesmo, que não vou ter oportunidade nem de TV, não vou ter oportunidade de rádio, recebi uma resolução agora que o meu advogado mandou que talvez não possa mais ter entrega de santinho nenhum material, o que é estranho, quer dizer, a gente vai suspender agora a venda com dinheiro, outras atitudes, vai suspender a eleição porque não pode implicar, porque pode se contaminar. Está entrando num mundo meio louco, né, de decisões. Então essa oportunidade de rádio que estamos tendo hoje é bom para a gente colocar nas suas propostas e ter uma possibilidade que as pessoas possam nos escutar, né, Almir? Porque senão tranca totalmente nossa campanha eleitoral, né? Uhum. Ô César, você se coloca como o único candidato da direita conservadora em Salvador. Qual a sua expectativa, né? Você já começou a pontuar nas pesquisas, é uma pesquisa ontem aí que você está com 5%, né, da Real Time, a pesquisa do Ibope Rede Bahia oscilando entre 3% e 6%. Qual a sua expectativa? Você espera crescer ao longo, né, dessa campanha aí, desse momento aí de mostrar as propostas? Qual a expectativa de César Leite para essa eleição? Almir, eu levo a pesquisa, eu não posso ficar acreditando em pesquisa, né? Você viu que o histórico de confiabilidade, principalmente do Ibope e outras pesquisas, é de 0%, né? Uhum. Erro é de 100%. Né? Você viu a questão do Bolsonaro, erraram, o Zema errou, na época o Vista estava em último, venceu, o Trump lá nos Estados Unidos da mesma forma. Agora, a pesquisa era interessante para ver tendências, né? Como você falou, observar como é que você vai ver algum tipo de crescimento que eles não conseguem identificar e a gente consegue, rejeição. Então, isso ajuda um pouco. Mas o que eu tenho que fazer é trabalho, Almir, é estar na rua, é estar como eu cheguei na Estação da Lapa para dar entrevista em determinado site, e aí a pessoa fala, vou votar em você. Aí determinado outro segmento virou, não, eu estou te apoiando. Aí você recebe apoio de outros segmentos, e as pessoas estão entrando em contato com você dia a dia, estão fazendo campanha de ponto de vista espontâneo. Isso é muito interessante, porque a gente que faz uma campanha muito de rede social e sem estrutura, é um celular, a gente fica com o celular fazendo nossa campanha, às vezes você pensa que você está só, mas você não está só. Você está com muitas pessoas ao teu lado. Então, essa rede social que se tem, né, esse envolvimento das pessoas que têm um pensamento similar ao nosso, ele é gigantesco, ele vai se revelar. É o que nós chamamos de maioria silenciosa. São pessoas que pensam como a gente, mas por diversas razões, inclusive algumas razões de perseguição, que muitos têm falado comigo em relação de perseguição, pequenos comerciantes, pequenos empresários, pessoas donos de loja, inclusive alguns templos religiosos, sabe como está a fiscalização da prefeitura, como está essa observação, eles têm medo de se posicionar. Mas no momento certo, vai ser no dia 15 de novembro, essas pessoas vão às urnas e vão apertar o 28. Ô César, de que forma você está tentando atrair, né,
Ou até que ponto o eleitor, né, do presidente Bolsonaro vai identificar que César Leite representa as ideias de Bolsonaro em Salvador, que César Leite é um representante, né, do bolsonarismo em nossa cidade? A gente está utilizando muito instrumento da verdade. Então, a gente não tem receio de falar nenhum tipo de assunto. Eu acho que a política, ela se isolou muito da sociedade. Hoje muitos políticos se acham seres acima do normal, acima da verdade, acima da população. A gente precisa mostrar que o político, ele é um homem normal, né? É o homem do dia a dia, como eu, que trabalho, que tenho minha profissão, que ganho meu dinheiro com a minha família, né? Que temos nossas reuniões de família. Então isso é muito importante, essa conexão com a sociedade. Então a gente tem a verdade como instrumento, levar nossas ideias, que é a ideia da maioria das pessoas, que são valores conservadores, de defesa da família, né, de defesa de redirecionamento dos nossos jovens, que estão perdidos nossos jovens, nós precisamos redirecionar esses jovens, de defesa da fé, da tolerância entre as pessoas, né, em suas fés, a liberdade, a defesa da liberdade que nos foi tomada agora em relação à pandemia, ficou muito claro, muitas pessoas foram tolhidas de fazer suas atividades comerciais, e esses lockdowns, esses bloqueios, Almir, eles só prejudicaram, na maioria das vezes, as pessoas mais pobres, as pessoas mais pobres que foram prejudicadas, que não tem reserva financeira nenhuma, que precisava trabalhar, que precisava ir para a sua labuta e foi impedida pelo prefeito ACM Neto. Se não fosse o auxílio emergencial do Bolsonaro, e ontem eu estava em reunião com alguns comerciantes, haveria totalmente quebra do comércio de periferia. Então, com o auxílio emergencial, é que houve a possibilidade das pessoas vulneráveis comprarem, inclusive manter o mercado, né, manter a compra de comida, compra de utensílios. Acabou que, de efeito colateral, cresceu um pouco esse comércio de periferia graças ao auxílio emergencial do presidente Bolsonaro. Então, o que a gente quer mostrar é que pessoas que têm os mesmos princípios e valores cristãos, conservadores, cívicos, patrióticos, como eu, por isso defendo o presidente Bolsonaro, nós vamos juntos para as urnas. Bom, 7h26, 7h26. Armando Mariani. César Leite, bom dia, prazer em falar com você mais uma vez agora aqui na Rádio Excelsior da Bahia, numa Acorda para a Vida. Bom dia, Armando. Você não foi pego de surpresa em relação ao tempo de TV, de rádio, você já sabia, porque a legislação eleitoral dizia isso. O que levou então você, eu vou enfrentar com a faca no dente, é isso aí? A gente sempre tem que ir com coragem, né, Armando? Na vida da gente, desde quando a gente nasce, a coragem tem que ser um fator importantíssimo para a gente viver nesse mundo que a gente vive hoje, né? O mundo não é algo tão fácil e não tão sonhador como alguns pensam. Então, desafio é a palavra de ordem da gente, sempre foi, né? Tudo na vida da gente tem que encarar como desafio. Havia a perspectiva de 6 segundos, que é muito pouco, né, de você chamar isso para a rede social. O que eu discuto não é a decisão TRE, é o que a gente fala de democracia, né? O que a gente fala que você tem partidos que quanto mais se coliga, quanto mais você enche o Estado, quanto mais você bota pessoas ao teu lado, como um candidato que tem 14 partidos, você vai precisar absorver todas essas pessoas nas suas secretarias, você vai precisar ampliar toda a secretaria, você vai aumentar o custo da prefeitura, você vai aumentar taxas de impostos e cobranças da sociedade para manter essas pessoas dentro da prefeitura, e aí, como presente, recebe mais tempo de TV, mais tempo de rádio, né, mais condições de passar a informação que ele quer passar, que na maioria das vezes não é verdade, para a população. Então, quando a gente discute democracia, eu acredito que a gente tem que ter equidade, né? A palavra equidade tem que tratar as pessoas de forma igualdade, de forma igualitária na possibilidade de apresentação de suas propostas. Ou seja, não tem TV, não tem rádio, agora você não pode mais fazer a rua, então resta-nos a rede social e que as pessoas se engajem nessa rede social. Então o que eu estou questionando não é a decisão TRE, porque isso está em relação às resoluções, ok? Mas é uma discussão da questão da democracia. E agora também debate, né? Porque na resolução diz que é obrigatória a chamada de candidatos que tenham representantes no Congresso. Ok, beleza.
mas é facultativo chamar outros candidatos. Então, não se chama outros candidatos para debate porque eu não sou obrigado a chamar. E a democracia fica onde? Onde é que a gente vai colocar o contraponto? Onde é que a gente vai fazer as discussões? Onde é que a gente vai fazer o debate? Aí vira um encontro de amigos, encontro de pessoas que têm interesse, que joga aquela bola, um empurra para um, outro chuta para o outro, sai todo mundo bem na fita e acabou. Então é isso que eu estou discutindo, não. É em relação à democracia. O que vocês estão fazendo aqui é dando oportunidade para eu falar. Porque se eu não tivesse nem a rádio, né, Celso, foi você falar nesse momento, eu fico só nas redes sociais. E você sabe que as redes sociais ela é ampla, ela é grande sim, mas ela tem algumas limitações. Eu concordo com você. O nosso modelo, o modelo político brasileiro, na minha opinião, não é nada democrático. E eu gosto de ter esse exemplo todas as vezes que eu tenho oportunidade. Eu não concordo que César Leite tenha 80 mil votos, Armando Marinho tenha 50 mil, por causa de coligação, de coeficiente eleitoral. Eu com 50 mil sou eleito e você com 80 mil fica fora. Eu acho que isso aí, essa matemática não bate. Eu sempre digo, Pitágoras, o pai da matemática, ficaria louco se vivesse hoje nesse mundo, nessas contas que são feitas. Em relação ao debate, concordo com você plenamente. Se nós temos 5 candidatos a prefeito, não importa se tem ou não representatividade no Congresso, os 5 deveriam ser convidados sim para um debate. Mas não, eu convido fulano, esse aqui não precisa convidar não, porque eu não sou obrigado. Isso aí também concordo com você. Agora, eu queria saber, César, o que você tem em mente, qual é a sua prioridade número 1, se eleito for, evidentemente, para colocar em prática na prefeitura? Na verdade, em termos de ações, claro que nós carregamos, isso é muito importante, independente da questão da gestão, os valores, isso é muito importante, né? Eu acho que é um norte que nós precisamos resgatar, todos os valores nossos de família, nossos valores conservadores, isso é bom. Agora, ações, propostas diretas, né? Não tem como fugir da questão econômica, a gente precisa trazer Salvador para o posto que ela no passado já teve. Com a pandemia ficou muito clara a posição da prefeitura e do grupo político do prefeito, que ele não é a favor que a gente chama do mercado, do empreendedorismo, das pessoas que produzem, das pessoas que geram emprego, que é o micro e pequeno empresário. Mais de 85% dessas pessoas, né, desses empreendedores, geram empregos. Ele sempre é a favor mais dos grandes, daqueles que dizem que geram mais emprego, mas não gera, na verdade acaba não gerando. Isso já ao longo de 8 anos, Armando. Então, há 8 anos, Salvador é a última ou penúltima, fica revezando, última ou penúltima, capital do desemprego. E capital de não investimento, de ordem econômica. Então, a gente precisa trazer Salvador, pelo menos, eu penso, ao final do 4º ano, na primeira capital do Nordeste em índices econômicos e de empregabilidade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer desburocratizando, retirando regras que hoje engessam muito o empresariado, né, e as pessoas que querem montar empresas. Tem a lei da liberdade econômica federal que a gente precisa destituir. Por exemplo, um cabeleireiro, um cara que trabalha com sapataria, que não tem nenhum tipo de complicador para a sociedade, você não precisa impedir o cara de abrir, não precisa de alvará, certificado, taxa de viabilidade, taxa de fiscalização. O cara nem abriu o negócio dele, já está pagando um monte de imposto. Ele precisa ter essa facilidade de abertura do seu negócio. Além disso, a gente precisa incluir outros negócios dentro desse decreto. Então, desburocratizar, tirar o engessamento, né, com esses regulamentos todos, fazer uma fiscalização educativa. Não dá para você abrir um negócio e no outro dia está um fiscal já, sabe aqui, o senhor não botou a finalização de 220, o senhor está notificado, tem 72 horas para responder, pode ser multado, seu estabelecimento. Quer dizer, como é que o cara vai acabar de abrir uma loja, um comércio, e você já tem um fiscal já cobrando coisas mínimas, já ameaçando com cassação e tudo mais? Então, a gente precisa fazer uma fiscalização educativa, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham tranquilidade para aprender e não perseguir essas pessoas. Então, esse do ponto de vista geral é muito importante, econômico. Os polos, eu quero levar para Cajazeiras, polo vestuário, têxtil, confecção, indústria. Precisamos aumentar um pouco da captação de recursos em indústria. Hoje só são 10% em Salvador. 87% em termos de serviços. Então, a gente precisa aumentar um pouco da indústria, que também gera emprego, principalmente a indústria criativa, né, a indústria de moda, a indústria de confecção e vestuário. Nós temos uma potencialidade muito grande em relação a isso.
serviços, 26% da receita dentro desse serviço é turismo. Então precisamos incentivar o turismo. Temos um projeto muito bom, que é a Rota de Todos os Santos, onde, junto com o governo federal e junto com a iniciativa privada, vou montar plataformas, pias públicos com área de bares e restaurantes na praia de plataforma, na praia de escada e na área da ribeira. O que é isso? O turista pode chegar com o cruzeiro lá no comércio, pegar uma embarcação e usufruir dessa área da plataforma, que é belíssima. Lá tem uma área de construção, que é uma antiga fábrica, nós vamos reformar para colocar restaurantes e outra área também para artesanatos baianos, né? Então, o povo do subúrbio vai começar a se inserir no processo de turismo. Aí você vai começar a ver pousadinha, meu filho, gente, pousadinha, hotéis, restaurantes, artesanato, ou seja, desenvolver o turismo no subúrbio a partir do mar. A gente precisa trazer as pessoas do subúrbio para serem inseridas no turismo no subúrbio, não ficar deslocando para outros lugares. Então, uma veia econômica que nós queremos trazer. Outra prioridade, além da parte econômica, é a saúde, né? Então, a saúde, mais de 70% das pessoas veem que a saúde não melhorou em Salvador, a despeito do que se fala que são construções. Construímos UPAs, construímos unidades e tal. Mas isso não converteu no atendimento, na eficiência do atendimento. Então, se você for questionar, você faz um ultrassom, doutor, tem dificuldade, tem dificuldade na tomografia, eu não consigo um procedimento. Meu telefone não para de tocar. Não consigo uma cirurgia, não consigo internamento, regulação. Ou seja, a gente tem que entender, não é a construção, e sim a eficiência da entrega desse serviço de saúde. Então, dentro do nosso projeto, nós queremos informatizar, fazer registros de saúde, de forma que todos os postos tenham essa conexão de atendimento, que saibam o que cada paciente fez em cada unidade. Isso é importante, inclusive para a gestão, e ao mesmo tempo ter uma parceria, um credenciamento universal que a gente quer fazer com a rede privada. Então, queremos iniciar com 3 especialidades. A cardiologia, que tem um índice grande de pacientes com cardiopatia, e complicações, a pediatria, para cuidado com a criança, e a gestante. Então, nessas 3 áreas, nós queremos fazer credenciamento universal com os colegas que tenham clínicas privadas, que tenham consultórios. Eu tenho uma excelente relação com as sociedades médicas, com as associações, e a gente sabe fazer interlocução, porque eu sou médico, então já tenho 23 anos nessa área. Por que isso? O governo federal já está trabalhando uma linha dessa, retornar o que antigamente chamava tipo 7, e também estão trabalhando com o Conecta SUS. Então, temos conversado quase diariamente com a equipe do Ministério da Saúde e queremos atrelar isso daí. Então, tanto a parte econômica quanto a entrega de saúde para a população, nós vamos fazer. César Leite, eu queria lhe pedir o seguinte, porque a gente está abordando temas, né? Então você misturou aí muitos temas aí. Eu queria que a gente seguisse. Desculpe, André, porque eu vou ter que a gente seguisse uma sequência até para você conseguir apresentar suas propostas e quem está em casa entender um pouquinho também, né? Os questionamentos que a gente está fazendo. Você está falando de saúde aí, eu iria perguntar a você sobre saúde. Existe uma reclamação muito grande com relação à regulação, ou seja, o cidadão já tem a dificuldade de chegar no posto, marcar uma consulta e fazer algum tipo de exame no município de Salvador. Aí daqui a pouco ele precisa fazer uma cirurgia, e essa cirurgia, ou até um exame mais complexo, ele demora 6 meses, 3 meses, e é uma dificuldade muito grande. Tá? O que você vai fazer, ou pretende fazer, eleito prefeito de Salvador, para acabar com esse sofrimento do povo? O povo chega na fila de manhã cedo nos postos, se você passar na Carlos Gomes ali hoje, você vai ver isso, é realidade. Para fazer uma consulta é uma demora, para fazer exame é demora, para fazer cirurgia é demora. Ou dependendo do estado ou da prefeitura, é a mesma coisa. O que é que você vai fazer para tentar melhorar isso em Salvador? Desculpe ter falado porque você botou prioridade, você joga as duas minhas prioridades, porque tem tanto problema que tem que resolver. Mas em relação à saúde é exatamente o que você estava conversando. Então, quando a gente informatiza e faz os registros de saúde, a gente tem todas as informações desse paciente, tá? E pode permitir, inclusive, que esse paciente tenha uma conexão direta, ou de um smartphone, ou de um computador, inclusive para acompanhamento dessas marcações de cirurgia. Então, a gente quer universalizar no sentido da informação, que é muito importante. Outro é essa parceria que eu falo que é o credenciamento com unidade privada. Então, para você entender, a gente vai
disponibilizar credenciamentos para cardiologistas na cidade que queiram ter convênio com a prefeitura, de forma aberta. Quem quiser, a gente não vai fazer análise pública, quem quiser, a gente vai fazer esse credenciamento, desde que siga as normas do CRM, né, do Conselho Regional de Medicina, e aí ele vai atender a população vai ter um cartãozinho que vai permitir com que ele seja atendido. E aí a prefeitura vai pagar diretamente esse cardiologista, como é feito na Alemanha, como é feito em outros locais do mundo. Esse é um fator importante. Uhum. Em relação à cirurgia, da mesma forma, vamos trabalhar inicialmente com mulheres, né, com gestante, com a parte de cardiologia e com pediatria. E a partir daí vamos ampliando. Por quê? Porque existe a questão orçamentária também. Então a gente tem que começar a identificar pontos de relevância, pontos que realmente impactam na saúde das pessoas aqui em Salvador e ir crescendo aos poucos, né? Esse é um fator. Outro fator é o Covid. Eu não posso esquecer de falar do Covid, já que tem pouco tempo. Eu fui em Porto Seguro, né, conversei com a Raíssa, convidei a Raíssa para ser a nossa coordenadora aqui em Salvador, do projeto junto com Clarice, né, que é um projeto de combate ao Covid. O Covid não vai sumir de uma hora para outra, então a gente precisa ter uma linha de atendimento, uma linha de tratamento precoce, que não foi feita em Salvador, e é uma grande falha do prefeito Assemineto, do governador Rui Costa, tratamento precoce. Então nós vamos estabelecer o tratamento precoce, nós vamos estabelecer o acompanhamento, né, de todas as pessoas que tiverem o Covid, para reduzir suas complicações, porque já está tendo uma série de complicações pós-Covid, né? E isso é muito importante para dar o quê? Confiança à nossa cidade ao retorno das atividades. Hoje as pessoas estão totalmente em pânico. Então você, hoje, por mais que você fale, vamos abrir o comércio, as pessoas estão com medo, porque esse medo foi distribuído pela gestão, esse pânico. Isso é um problema muito sério que a gente precisa contornar. Ô César, com relação, né, à contratação de médicos, muitos gestores, né, tanto municipais como estaduais, reclamam muito dessa relação, que é muito conturbada a contratação de médicos dentro do serviço público. Como resolver esse problema? E você que é médico, você vive isso também do outro lado, qual é a grande demanda dos médicos? Porque existe tanto essa dificuldade de contratação de médicos aqui em Salvador e também no estado da Bahia. O médico, ao longo dos anos, né, ele acabou que o concurso público acabou não sendo atraente para a classe médica em virtude do salário. Então, o salário reduzido, muitos encargos trabalhistas, né, e a estrutura. Então, basicamente, o que nós médicos sempre reclamamos? A falta de estrutura dos postos, falta de equipamento dos postos, falta de condições de trabalho. Hoje você ainda tem UPAs que não tem vou falar agora o nome, meu Deus. Você estava falando da relação dos médicos, que não do tem concurso estrutura público. adequada. E a questão salarial acabou migrando para a pessoa jurídica. Então, muitos colegas médicos acabaram adotando a contratação por pessoa jurídica melhor. Essa é a solução? Salarial. Eu acho que a solução é você deixar aberto, né, para decisão com os colegas médicos. Essa é uma das soluções. Outra solução é você ter contratações de PPP. Então, quando você contrata uma PPP, que é uma via que a gente também quer trabalhar, ou seja, você vai ter uma empresa que vai fazer toda a parte de gestão, toda a parte de organização de uma UBS ou de uma UPA, principalmente UPA. E aí você, pagando essa PPP, né, pagando essa empresa de forma contratual, ele possa contratar o médico via carteira assinada. Eu acho que assim você resolve o problema entre a classe médica, entre os profissionais de saúde e entrega um resultado satisfatório para a sociedade. O Hospital do Subúrbio, infelizmente, é o único hospital PPP do Brasil, acabou não caminhando esse crescimento ao longo de 11 anos, ele mantém esse tipo de contratação. Você é uma PPP, o Hospital do Subúrbio recebe um valor mensal e ele contrata a equipe com carteira assinada. Então, eu não vejo nenhum tipo de reclamação em relação ao Hospital do Subúrbio. Então, também tem para trazer para as UPAs. Uhum. Bom, 7h42, Armando Mariani. Bom, outro problema que a gente vê muito aqui, as pessoas reclamam com o Almir, reclamam comigo, em relação ao nosso transporte público, vamos dizer, que de público não tem nada, você tem que pagar público e aqui você não paga. Mas agora a Justiça está exigindo 100% da frota, a quantidade rodando na cidade é pouca, e ônibus lotados, parecendo sardinha na lata, linhas que foram retiradas, ou quantidade que diminuiu. O transporte público, na sua opinião? Transporte público, excelente pergunta.
O transporte público, ele precisa tem alguns fatores que impactam no transporte público, e a gente tem que também tratar esses fatores. Um dos fatores, não tem jeito, é a economia. Você tem uma população que o quadro aqui em Salvador, um quarto, seja 25% da população, é a base da linha de pobreza. Então, não, como você falou, não tem condição financeira de pegar o ônibus. Né? Então, você não consegue alimentar o sistema porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. Então, qualquer 30 centavos, 50 centavos é um impacto gigantesco na conta das pessoas, né, das famílias. Precisamos regionalizar cada vez mais Salvador. Exemplo, Cajazeiras, vamos lá. Incentivar o comércio em Cajazeiras, escola em Cajazeiras, banco em Cajazeiras, fazer com que as pessoas em Cajazeiras tenham condições de viver bem, de fazer todas as suas atividades, de ganhar seu dinheiro, de educar seus filhos, tudo. Em São Paulo, eu citei outro dia, por exemplo, o cara que mora na Zona Oeste quase nunca vai na Zona Sul ou na Zona Norte. Quem mora na Zona Sul quase nunca vai na Zona Oeste, na cidade de São Paulo. Então, Salvador é uma grande metrópole. A gente precisa, sim, desenvolver nossas regiões, desenvolver o subúrbio, desenvolver Cajazeiras, desenvolver o centro. Então, isso você já reduz um pouco o impacto em relação ao transporte público. Os transportes de aplicativos particulares, né, Uber, 99 e tal, apesar de não ser um transporte público, ser um transporte individualizado, ele tem contribuído muito com o estudo que o pessoal de transporte mandou para mim do Uber, e em 30% eles alimentam, inclusive, o metrô. Você vê que o metrô, Armando, não tem nenhuma linha de alimento, né? Que chegue um ônibus que deixe no metrô de forma integrada mesmo, para poder fazer parte desse transporte, né? As pessoas têm que andar muito, às vezes no bairro a pessoa tem que andar muito para chegar no transporte de ônibus, ou até mesmo para o metrô, na linha da Paralela. Não vou comentar a realização do metrô na Paralela, não vou fazer isso, eu acho que já aconteceu, levaram 16 anos para fazer e fizeram lá. Eu acho que outra região teria maior benefício do que aquela região. Mas em relação ao ônibus, o que tem que ser feito? Nós estamos trabalhando com a equipe, né? Teremos uma equipe para fazer todo o levantamento de acordo com os itinerários, de acordo com as necessidades de Salvador, para redistribuir esses itinerários, conversar com as empresas, dizer, amigo, vai ser assim, dessa forma, nesses itinerários que a gente precisa prover para a nossa população. Quer, não queira, mas vai ser dessa forma. Precisa que o poder público realmente entre de forma com força para poder beneficiar a nossa população. Ônibus já viu até piada do ar-condicionado. Então o ônibus precisa pelo menos ser automático, porque mecânico já está ultrapassado, e isso inclusive é prejudicial à saúde de qualquer trabalhador que utiliza. Se você for ver as linhas com vans, muitas das vans clandestinas alternativas só andam cheias, então algo está errado. Se essas vans estão cheias e as pessoas estão utilizando, é porque está sendo ineficiente as linhas, os itinerários, a forma que está sendo tratado as pessoas com o transporte público. Então, por minha gestão, não vai acontecer isso. Vamos fazer todo o reestudo de acordo com os itinerários, de acordo com as necessidades, de cobrar sim das empresas que estão participando, sim. Então, pessoal, vai ser dessa forma. Quer, não quer. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Bom, 7h46, 7h46. César Leite, com a expectativa de apoiadores dentro da Câmara Municipal de Salvador, né? Caso você se eleja prefeito da cidade, você vai precisar de uma bancada dentro da Câmara Municipal para ajudar, né, a governar e aprovar projetos importantes para a cidade. Qual a sua expectativa, né, dentro de apoiadores, aí, quantos vereadores vocês devem fazer para ajudar aí nesse processo aí, legislativo na Câmara Municipal? É importante, muitas pessoas acham, e aí a gente... o pessoal pensa que você elegendo, né, um executivo, elegendo o presidente, o governo e tal, vai governar sozinho. Ninguém governa sozinho, a gente tem que governar com os outros representantes que o povo escolheu, entendeu? Então cabe muito o povo fazer essa seleção, o povo filtrar quem são os representantes que realmente eles acreditam que podem modificar suas vidas. Deixar de voto daquele voto fisiológico, daquele voto, né, que muitas pessoas sabem, da ajuda, para passar a um voto de tipo, qual a história dessa pessoa, o que é que eles defendem, o que eles têm feito na vida deles, ou se eles não têm mandato, o que é que na vida deles eles representam. Com isso, eu tenho pedido muito voto na nossa legenda, que é o 28, porque são vereadores que não têm mandato, nenhum dos nossos vereadores tem mandato. Eu fiz questão de formar uma chapa sem vereadores com mandato, para dar oportunidade a eles apresentarem nossas ideias, nossas propostas, sem qualquer tipo de vício, sem qualquer tipo de acordo anterior. Então, nossos vereadores defendem a família, defendem a fé, defendem a propriedade privada, são contra o aborto, são contra as drogas,
Então, estamos trabalhando muito pela segurança pública, pela defesa da propriedade privada. Então, tudo isso é discutido, isso é fechado dentro de nossos valores e princípios do PRTB. Então, eu peço muito à população de Salvador que vejam nossos vereadores. Então, são vereadores tão bons que, se tiver dúvida de escolher, vote no 28 para a legenda. Os demais vereadores, vamos aguardar a ver o que a população decide em termos de vereador, e na época a gente vai conversar com eles, na época a gente vai entender qual o segmento que eles representam e o que a gente pode ajudar na nossa sociedade. Armando Mariani. César Leite, eu estava vendo os números aqui, o presidente Bolsonaro, na última pesquisa, 52% de avaliação positiva, mas em Salvador, no estado da Bahia, o desempenho dele deixa a desejar em relação aos números que eu consegui no norte, sul, etc, etc. Até que ponto o apoio do presidente a você especificamente pode somar, já que considerando que na Bahia, no estado da Bahia, a avaliação dele não é como acontece em outras partes do Brasil? O importante, Armando, é o que eu tenho falado, né? Por que eu apoio o Bolsonaro? Eu apoio o Bolsonaro exatamente porque defende os valores e princípios que eu defendo. E porque ele defende os valores e princípios que muitas pessoas aqui de Salvador também defendem. Então, a gente tem, eu acho que é um erro de leitura, achar que Salvador é de esquerda, Salvador tal. Não, Salvador não é de esquerda. Salvador são de pessoas reais, que vivem, que acordam, que trabalham, que querem a segurança para seus filhos, né, que querem educação para seus filhos, que não quer ideologia de gênero dentro das escolas, que não quer doutrinação dentro das escolas, não quer que nossas crianças falem de sexo, não quer que nossas crianças tenham qualquer tipo de experiência dessa nas escolas. Então, essa é formada por Salvador. A gente precisa cada vez mais dizer a eles, olha, isso é ser conservador, é você ter uma vida normal, é sua vida do dia a dia, é uma vida que você transforma aos poucos, de acordo com o que deu certo e o que não deu certo. Nossa vida não é a vida socialista de mudar tudo, queremos o caos, vamos desconstruir tudo. Não, a gente quer uma vida normal de qualquer ser humano, eu sou um ser humano normal, trabalhador como todos, e é isso que a gente quer levar para a Prefeitura de Salvador. Alguém que é da sociedade mesmo, que vive os problemas da sociedade, para ser prefeito de Salvador. Então, esse link é um link com o Bolsonaro. Muitas pessoas acham que é apenas o nome de Bolsonaro. Não, isso é muito maior. É um movimento conservador, é um movimento da família, é um movimento de tolerância à fé, é um movimento de você poder ter o seu momento com Deus, que está sendo retirado, inclusive, com o fechamento dos templos. E vocês acreditam que as pessoas estão satisfeitas com isso? Não estão satisfeitas com isso. A retirada de liberdades ao longo de anos também não estão satisfeitas com isso. Então, isso é um grande movimento conservador, um grande movimento de direita que vai se apresentar nas urnas. Então, não é a personificação do Bolsonaro. Bolsonaro é o nosso maior representante, é o nosso maior líder. É alguém que chegou a ser presidente com um celularzinho, com nenhum gasto praticamente comparado aos outros candidatos. Isso é uma representação simbólica muito importante. E Bolsonaro, no momento certo, eu tenho certeza que vai vir para Salvador. Eu tenho feito uma campanha, Almir e Armando, para vocês terem uma ideia, ontem saiu no jornal que o Bruno Reis recebeu R$1 milhão pelo DEM, o sargento Isidoro R$800 mil pelo partido dele, a Major Denise R$500 mil, a Olívia R$500 mil. César está com R$12 mil na conta de amigos que estão ajudando. Né? Eu estou fazendo campanha com celular. E mesmo assim, eu fiz uma live no mesmo tempo da Band e vim 2 vezes para ser audiência da Band. Entendeu? Para mostrar a força que tem o povo. O povo, quando ele quer, ele transforma. O povo, quando ele entende esse processo de movimento, ele se engaja. Então, nós estamos lutando contra 2 máquinas públicas poderosíssimas, mas nosso instrumento é a verdade. É isso que eu acredito, é por isso que eu estou sendo combativo, e não é dizer que é agressivo, nós somos combativos. Nós sim temos posicionamento, é totalmente diferente. Bom, são 7h52, 7h52, a gente só tem mais 3 minutos, candidato. Eu queria que o senhor colocasse aí, né, por que César Leite merece ter o voto dos soteropolitanos, o que é que ele diferencia, além de ser o candidato de direita, né, de valores da família, como o senhor colocou, por que César Leite merece o voto e a confiança dos soteropolitanos? Almir, eu, como te falei, eu sou médico, né, formado há 24 anos, vou fazer 24 anos agora de formatura, sempre trabalhei no serviço público de saúde, já tive minha clínica privada, né,
E eu amo atender as pessoas. Quem me conhece, tanto meus pacientes, pessoas que estão ao meu lado, sabem desses 24 anos de vida médica, como eu me comporto. Por que isso? Porque eu gosto de cuidar, né? Eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de transformar a vida das pessoas. E, de repente, quando eu nunca imaginei participar da política, isso há 2012, 8 anos atrás, nunca imaginei que tinha participado da política, eu já tinha 2 filhos com deficiência, tá? Então, um filho com autismo e Luiz e Cíncio de Wolff, então eu tenho 2 filhos com deficiência. É um segmento que eu já trabalho de inclusão há um tempo, e também vai ser nossa bandeira fortíssima de inclusão nas escolas, creche bilíngue, acessibilidade, é uma coisa que eu trago dentro de mim. Eu pensei, gente, não adianta eu estar fazendo a minha corrida aqui, trabalhando, trazendo dinheiro para minha casa, minha família, e tudo acontecendo lá fora, corrupção, roubo, na cara da gente, a gente pagando imposto, pagando taxas e sofrendo, e não ter nenhuma pessoa para poder participar ativamente. Foi aí que eu me engajei politicamente, eu e outras pessoas, não é só eu, né? É um erro pensar que nós estamos sozinhos, muitas pessoas com a gente, participando politicamente para tentar transformar isso. Tirar um pouco do meu tempo, do César, médico, trabalhador de família, homem, pai de criança com deficiência, para colocar na política, para tentar ajudar nossos irmãos aqui em Salvador, quando a gente vê que outras cidades são bem desenvolvidas. Então, é isso que eu quero. Eu quero levar esse sentimento do homem, do pai, né, do responsável, para a gestão pública, para a prefeitura, e trazer comigo pessoas também com a mesma índole, com o mesmo interesse, com a mesma vontade, que a hora é essa de transformar. Se a gente se omitir nesse momento, outras pessoas profissionais, que já estão acostumadas com a política, do tomar lá da cá, dos acordos, eles vão permanecer, candidato. E aí nossa vida vai ser a mesma coisa. Então, César. por isso que eu quero ser prefeito de Salvador, levar o homem normal da sociedade para a gestão pública. Nosso tempo infelizmente acabou. A gente lhe deseja aí sucesso aí na sua campanha, e durante esse processo, com certeza, a gente deve se encontrar, né, para novos bate-papos. Com certeza, eu queria agradecer a você, Armando, também pela oportunidade. Já falei a razão, é muito importante entrevistas como essa, que é a única possibilidade que eu tenho para falar com o povo mesmo de Salvador. E quem quiser me acompanhar, César Leite Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço.